Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos, nosso horário de sempre. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa terça-feira bem informado? Pega o seu cafezinho, chazinho, pão na chapa, que eu te conto quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo neste 8 de maio. Abro para você agora o nosso cardápio de notícias. Ciclone extratropical leva frio ao Rio Grande do Sul, mais chuva e ventos que podem chegar a 100 km por hora. Após invasão das águas, onda de violência invade o estado gaúcho. Força Nacional e policiais temporários são enviados para a região. Ucrânia anuncia a detenção de 2 agentes que estariam infiltrados com a missão de assassinar Volodymyr Zelensky. E ainda, com alta inflação, a Argentina coloca em circulação uma nova nota de 10 mil pesos. Viu só? Esses são só alguns dos assuntos que vamos compartilhar com você. É a partir de agora. Vem comigo. Começamos essa edição falando sobre a situação climática no Rio Grande do Sul, que tende a se agravar nesses próximos dias com a chegada de uma frente fria. A mudança no tempo deve provocar temporais no estado em todas as regiões, com destaque para o sul. O estado gaúcho já contabiliza 95 mortos e mais de 130 desaparecidos por conta das chuvas. Há 208 mil pessoas fora de suas casas e estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas já foram afetadas. Vamos ver. Uma frente fria que se aproxima do estado gaúcho deve manter o tempo instável. De acordo com os meteorologistas, a chuva deve se concentrar na metade sul do estado, região que também deve registrar as menores temperaturas nos próximos dias. O avanço desta nova frente fria é consequência de um ciclone extratropical formado próximo à costa da Argentina. O sistema favorece a intensidade dos ventos na região sul do país. Segundo a previsão, as temperaturas devem despencar entre a noite desta quarta e a quinta-feira, com estimativa de chuva forte na zona sul do estado. O governador Eduardo Leite afirmou que, com essa condição, ainda não será hora de voltar para casa. Segundo ele, a projeção é de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações em áreas como regiões que já foram atingidas, como o Vale do Taquari e a Serra Gaúcha. Leite explicou que está acompanhando, monitorando a evolução e vai fazer alertas ao longo da semana. Os meteorologistas informam que as condições de instabilidade devem continuar até o fim de semana, com a chuva se espalhando novamente por boa parte do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu avisos meteorológicos de grande perigo. Engloba o extremo sul do estado, onde o volume de chuva pode superar os 100 milímetros por dia, com ventos superiores a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. E o segundo alerta de perigo abrange a parte mais central do Rio Grande do Sul, com volumes de chuva de até 100 milímetros e ventos intensos entre 60 quilômetros por hora e 100 quilômetros por hora. E nessa quarta-feira, o navio da Marinha, considerado o maior navio de guerra da América Latina, inicia sua viagem rumo ao Rio Grande do Sul. O navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, que você vê aí na sua tela, possui 200 metros de comprimento e pode servir de UTI, além de levar consigo outras 8 embarcações de pequeno porte e 2 estações de tratamento de água, que é extremamente necessário na região. A expectativa é que a viagem entre a base naval do Rio de Janeiro, onde está a embarcação, e o Rio Grande do Sul dure aí por volta de 3 dias. Vale destacar também que essa não é a primeira vez que essa embarcação participa de ações humanitárias. Esse mesmo Atlântico participou das ajudas em São Sebastião para atuar no socorro às vítimas das tragédias que devastaram o litoral norte de São Paulo no início do ano passado. E olha só, gente, pode parecer absurdo, mas além de toda a tragédia que assola o Rio Grande do Sul, o estado também foi invadido por uma onda de violência. Casas e lojas têm sido saqueadas e até socorristas e voluntários ameaçados. Diante disso, a Força Nacional e policiais temporários foram deslocados para reforçar a segurança. Essa violência acontece principalmente na região metropolitana do estado. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, adota medidas para garantir a segurança da população, conter saques em alojamentos e roubos de embarcações. Ele solicitou ao Ministério da Justiça mais homens da Força Nacional e acionou governadores dos demais estados do Sul para envio de efetivos policiais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou na tarde desta terça-feira o envio de mais de 100 agentes da Força Nacional. Com isso, o contingente da força no estado chegará a 220. Outra medida será a contratação temporária de policiais da reserva.
O governador afirmou que deve haver chamamento de 1.000 policiais para serem empregados na segurança nas ruas, mas também em abrigos e outros locais com necessidade de reforço. A Polícia Federal no Rio Grande do Sul informou que a maioria dos saques foi registrado na região metropolitana de Porto Alegre. Grupos táticos de Santa Catarina e do Paraná vão participar do reforço do patrulhamento das cidades, junto com as forças policiais locais, como a Brigada Militar. O governador já anunciou a liberação de 70 milhões de reais, inicialmente para serem divididos entre cada município atingido emergencialmente, com cerca de 200 mil reais. Outra ação vai ser a disponibilização de um recurso de aproximadamente 50 milhões de reais para o programa para atender cerca de 20 mil famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Dados publicados no Portal da Transparência de Porto Alegre mostram que a prefeitura local não investiu em nenhum projeto de prevenção a enchentes no ano de 2023, o que pode ter agravado a situação na cidade. Quem traz agora para a gente mais detalhes é a nossa repórter Tabata Porte. As chuvas mais intensas que o normal no sul são um dos motivos para as enchentes, mas não o único. Segundo especialistas, é possível prever situações como estas. Há menos de um ano, o Rio Grande do Sul passou por enchentes graves, que deixaram rastros de destruição e mortes. Este ano, a situação está ainda pior, mas poderia ter sido diferente. Dados retirados do Portal da Transparência revelam que o investimento para a prevenção a enchentes caiu 2 anos seguidos em Porto Alegre. Em 2021, a prefeitura do município investiu R$1.700.000. Em 2022, a verba caiu para R$141.000. E em 2023, o investimento para a prevenção a enchentes foi zero. Nenhum centavo sequer foi destinado para ações de preparação da cidade e da população para reduzir os riscos e proteger as vidas. Apesar da falta de investimentos, há dinheiro disponível. O Departamento Municipal de Águas e Esgotos, responsável por cuidar da gestão desta área, tem R$428 milhões e R$900.000 no chamado ativo circulante. Entretanto, a Secretaria Municipal de Comunicação explicou que o gasto não é zero porque investiu em outras áreas que também impactam na prevenção às cheias. O secretário de Comunicação da cidade, Luiz Otávio Prates, disse que a proteção às enchentes é transversal e engloba investimentos em várias secretarias. Bom, e as consequências das chuvas de um estado que é o maior produtor de arroz do Brasil ainda começam a ser calculadas e devem afetar aí o país como um todo. O presidente Lula chegou a dizer que, se for o caso, o Brasil terá que importar arroz e feijão para lidar com os prejuízos nas safras do Rio Grande do Sul devido aos estragos causados pelas enchentes. Foi durante uma entrevista à EBC, a empresa Brasil de Comunicação, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfatizou os impactos das chuvas no Rio Grande do Sul na alimentação de toda a população do país. Isso porque o estado é líder no ranking nacional de produção de arroz. Cultiva cerca de 8 milhões de toneladas do grão, das 10 milhões de toneladas produzidas em todo o país anualmente, segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. E antes mesmo das cheias, a safra 2024 já gerava preocupação. É que as chuvas de 2023 afetaram o período de plantio e atrasaram a colheita. Ainda assim, antes da tragédia causada pelos últimos temporais, 80% já tinham sido colhidos, mas os 20% restantes. E a colheita mais atrasada está na região mais atingida pelas cheias e pelo excesso de chuvas dos últimos dias, que é a região central, porque lá falta em torno aí de 40% para colher. Ainda não é possível contabilizar as perdas da colheita atrasada. E sobre a safra colhida, o professor de finanças Pierre Souza diz que há dúvidas. Hoje ainda é um cenário que está bastante nebuloso de se esses armazéns foram inundados ou não, se perdeu
aquela parte da safra que já estava colhida, mas ainda não foi beneficiada. Então, ainda tem um campo de dúvidas bastante grande. Diante das incertezas, a possibilidade de importar arroz, como sugeriu o presidente Lula, não pode ser descartada, segundo o economista André Brás. Mas ele pondera. Mas o preço do arroz no mercado internacional também está em alta. A Índia, que é um dos maiores produtores de arroz do mundo, também limitou as exportações até para garantir uma oferta maior dentro do país. Então, isso promoveu o aumento do preço do arroz, que pode continuar sendo aí um destaque na inflação nos próximos meses, né? O presidente da Federarroz, a federação que representa associações de arrozeiros regionais do Rio Grande do Sul, diz que a colheita feita até aqui é suficiente para abastecer o país. Nós temos aí plenas condições de afirmar que nós não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno. Nós temos sim um problema de logística momentaneamente, principalmente a ligação aí com o interior do Rio Grande do Sul. Isso porque as chuvas bloquearam praticamente todas as vias de transporte da mercadoria, como também destaca o economista Paulo Gala. Exato, você tem o problema da armazenagem, você tem o problema da rodovia, da hidrovia, da ferrovia, do porto e do aeroporto, porque nesse momento toda a estrutura logística está colapsada. Principalmente devido aos problemas de logística, já nos próximos dias será possível sentir o aumento no valor do produto. Isso segundo os especialistas. E conforme as prateleiras dos supermercados forem ganhando lacunas sem reposição, esses preços podem subir ainda mais. Os economistas ainda alertam para a possibilidade de algumas regiões do país enfrentarem desabastecimento desse que é um dos principais alimentos na mesa de qualquer brasileiro. Basta lembrar o que aconteceu, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, né, quando começou a faltar alimento em São Paulo. São Paulo é muito dependente da produção de alimentos do sul do país, tanto do Rio Grande do Sul, quanto de Santa Catarina, quanto do Paraná, né? Então, a consequência vai ser bastante dura para a gente e deve afetar o abastecimento de arroz e de feijão, sem dúvida, né? Mas a situação do feijão é menos crítica. Os principais estados produtores desse alimento são Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. O Rio Grande do Sul também cultiva, porém as possíveis perdas por lá podem ser supridas pelo plantio de outras regiões. Mas os impactos serão sentidos em outra parte da lavoura gaúcha. O Rio Grande do Sul é responsável por uma importante fração da safra agrícola de trigo, milho e soja, cujos preços também devem subir como reação à escassez gerada pelos estragos causados pelas chuvas, contaminando inclusive os preços de outros produtos que dependem desses grãos. A criação de animais, como aves e a produção de ovos também, a criação de suínos, né, tudo isso demanda rações que podem ter seus preços elevados em função desse problema climático. Então, não é um problema trivial, é um problema grande que pode sim afetar muito, né, a economia do Estado e também a economia nacional. E veja a seguir, a Ucrânia anuncia a detenção de 2 agentes que estariam infiltrados com a missão de assassinar Volodymyr Zelensky. E ainda, com alta inflação, a Argentina coloca em circulação nova nota de 10 mil pesos. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques internacionais dessa quarta-feira para compartilhar, claro, com você. O Serviço Ucraniano de Segurança anunciou a detenção de 2 agentes acusados de envolvimento em um plano coordenado pela Rússia para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outras autoridades. 2 coronéis responsáveis pela proteção de funcionários de alto escalão ucranianos foram detidos.
Eles são acusados de envolvimento em um plano coordenado pela Rússia para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky e outras autoridades. O Serviço Ucraniano de Segurança confirmou a informação nesta terça-feira. Outros representantes de alto escalão dos círculos militares e políticos também estavam no alvo, como o diretor da inteligência militar, Kirilo Budanov. De acordo com Kiev, os 2 coronéis teriam transmitido informações confidenciais à Rússia. Entre as estratégias do complô estariam a tentativa de recrutar soldados próximos ao serviço de segurança de Zelensky para tomá-lo como refém e matá-lo. Um dos integrantes da suposta rede obteve drones explosivos. A Ucrânia denunciou em várias ocasiões diversas tentativas de assassinato do presidente, de funcionários do governo e de seus familiares. E nessa terça-feira, o julgamento do ex-presidente americano Donald Trump por gestão indevida de documentos sigilosos foi adiado por prazo indeterminado. O processo contra Trump sobre este caso devia começar em 20 de maio, mas Cannon disse que isso não seria possível devido ao alto número de moções apresentadas perante o tribunal. A magistrada não informou nenhuma data para o início do julgamento. O adiamento é um duro golpe para o procurador especial Jack Smith, que apresentou as acusações contra Trump e torna improvável que o julgamento ocorra antes das eleições presidenciais de novembro, nas quais o ex-presidente pretende concorrer. Os advogados de Trump têm tentado adiar seus vários processos criminais até depois das eleições, na esperança de que ele vença e possa evitar as acusações federais contra si, estando na Casa Branca. Trump, de 77 anos, é julgado atualmente em Nova York em um caso estadual. E começou a circular na Argentina a nota de 10 mil pesos, com valor equivalente a cerca de R$ 57. Também nessa terça-feira, o ministro espanhol diz ter se arrependido de uma fala onde ele sugeriu que o presidente da Argentina, Javier Milei, consumia drogas. Diante da grande repercussão, ele assume que a declaração foi um erro. A nova nota, que permitirá que as pessoas carreguem menos cédulas, começou a circular nesta terça-feira, informou o Banco Central do país sul-americano. A Argentina sofre com uma crise econômica e uma inflação anual de 290%. O Banco Central do país vizinho disse que uma nota de 20 mil pesos será emitida ainda este ano. A emissão de notas de alto valor não é novidade na Argentina, que tinha uma cédula com valor nominal de 1 milhão de pesos na década de 80. Também nesta terça, o ministro espanhol, que desencadeou uma troca de declarações inflamatórias entre Espanha e Argentina, admitiu que sugerir que o presidente argentino, Javier Milei, consumia drogas foi um erro e que, se soubesse a repercussão que teria, não teria feito a declaração. Puente causou empate diplomático quando, na sexta-feira, em uma conferência sobre comunicação política na Universidade de Salamanca, sugeriu que Milei consumia drogas. A presidência argentina reagiu com uma dura declaração, na qual acusava o governo de Pedro Sánchez de ter colocado em perigo a classe média com as suas políticas socialistas, que só trazem pobreza e morte. E hoje nós vamos conhecer a Suécia, um dos países com a maior taxa de imposto do mundo, mas com qualidade de vida para os seus moradores. Ou seja, o dinheiro é investido, mas há retorno. Suécia, chamada também de Reino da Suécia, é um país europeu localizado no norte do continente. Faz parte da região da Escandinávia, onde faz fronteira com a Noruega e a Finlândia. Trata-se de um país de climas frio e temperado, além de relevo colinoso. Conta atualmente com mais de 10 milhões de habitantes, maioria dos quais vive nas áreas urbanas. Estocolmo, sua capital, é também a cidade mais populosa. A Suécia é conhecida pela elevada qualidade de vida e renda média dos cidadãos, além de uma economia altamente desenvolvida, centrada no setor de serviços e na indústria de precisão. O reino sueco é rico em atrações naturais, culturais e históricas, cuja diversidade atrai muitos turistas. O país surpreende com belos vales lacustres, falésias arborizadas e suaves colinas verdes. Você pode visitar qualquer um dos parques nacionais espalhados pelo reino, esquiar, fazer excursões a monumentos arquitetônicos, passear a cavalo pelo país. Bom, e antes de encerrar, vamos usar a tecnologia, então, para ir até lá. Vamos espiar, gente, como está essa quarta-feira em algum cantinho da Suécia. Do Brasil, seguimos para a cidade de Falkenberg. Te convido a acompanhar comigo o movimento pela ponte que leva o mesmo nome. A cidade, gente, fica no extremo sul da Suécia, chegando a ter ligação com o Mar do Norte.
No momento, vemos alguns veículos passando aí pela ponte. Eles aparecem bem pequenininho por essa ponte, a ponte de Falkenberg, que serve de transição entre um lado e outro do rio, como podemos ver nessa imagem. Esse rio, gente, basicamente, ele divide o centro da cidade com o interior, se é que podemos dizer assim. E como fato curioso, essa mesma ponte de pedra está de pé desde 1760, pois é, há bastante tempo. Falando agora em fuso horário, eles estão 5 horinhas à nossa frente. Então, enquanto aqui são 8 horas da manhã e 53 minutos, por lá já é 1 hora da tarde e 53 minutinhos. E assim, com essas imagens, com essas curiosidades, eu encerro esse jornal de hoje. Às 10 horas, a Juliana Dariva chega com o Boletim da Manhã e eu retorno à 1 da tarde com tudo aquilo que importa, com tudo aquilo que está em jogo na manhã desta quarta-feira. Até lá, encontro marcado.